Palavra, meu presidente, Donizete Nogueira, eu queria parabenizá-lo inicialmente pela oportunidade que facultou a todos nós, principalmente os administradores do Brasil, a estar presente aqui no Senado, no momento em que celebram 50 anos creio que de regulamentação da profissão do administrador. Queria cumprimentar a todos na pessoa do Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração, cumprimentando também o Carlos Henrique, que é nosso conterrâneo, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, que já foi presidente do Conselho Regional de Administração lá do Piauí, hoje é do Conselho Federal dessa importante categoria. Eu queria dar um testemunho que eu vi nascer, me parece, há 54 anos, a primeira escola de administração pública em Fortaleza, lá no Ceará. Mais ou menos 50, aqui deve ter alguns cearenses da área que devem testemunhar e saberem disso. E vi quanto foi importante aquela escola de administração. Também vi nascer várias outras escolas de administração de empresa. E sei, esse é o testemunho que eu queria trazer aqui, que nós estamos em momentos difíceis, só se fala em crise, mas eu vi aqui nessa revista, que por sinal eu recebo em minha casa, minha mulher é administradora, embora não exerça essa brilhante e importante profissão. Eu quero dizer que, em falar em crise, realmente temos uma crise, não uma crise econômica, política, mas, sobretudo, uma crise ética, uma crise moral. Mas a maior de todas, do meu entendimento, é a crise do Estado brasileiro. E dentro dela, à luz da realidade que vive o Estado brasileiro, os Estados federados, os municípios, e até, permitam-me, as empresas, em todas as áreas da indústria, do comércio, do agronegócio, de serviço, etc., o grande problema que nós temos chama-se gestão. Gestão. Esse é que é o problema. E talvez, se os senhores estivessem, essa categoria profissional, estivessem no lugar que ele é devido, à frente das instituições públicas, como administradores. Fui prefeito de uma cidade, Teresina, capital do estado do Piauí. Aliás, não fui prefeito. Eu fui, de fato, um mestre de obras. Eu fui, de fato, um cuidador da cidade e senti que os administradores não estavam aonde deveriam estar. Talvez por isso é que nós hoje padecemos e assistimos com tristeza, o sucateamento, o desmoronamento, o caos das nossas instituições. Sei e tenho convicção, me permita, meu querido Donizete, e Vossa Excelência, que honra e dignifica esta categoria profissional, poderia ser uma voz, e já está sendo, nesta casa, para levantar essa questão da gestão não só pública, de empresas, de fundações, etc. E que a profissão que o nobre senador abraçou, ela passasse de fato, de direito, a ocupar o lugar que foi reservado há 50 anos para a categoria de administradores. Então, é isso
que eu queria trazer nessa oportunidade como testemunho, antes de senador, de um servidor público que, ao longo de quase 50 anos, serviu a coisa pública sem se servir dela. Serviu sem servir dela, tendo-a como sacerdócio. E é isso que deve encarnar o servidor, que seja o servidor público, o servidor de uma empresa privada. Nós temos que profissionalizar as instituições, sobretudo as instituições públicas. Portanto, sem querer mais tomar o tempo de vocês, porque a gente fala muito e diz o que não deve dizer, não é? Então, eu queria me congratular todos os senhores, todas as senhoras, administradores e administradoras do Brasil, dizendo que nós ressentimos, sobretudo, neste país e em qualquer lugar que estejamos, a ausência dos administradores, que passam 5, 4 anos numa universidade, numa faculdade, e até mesmo os tecnólogos de uma curta duração, se preparando para os lugares que lhes são devidos. Entretanto, esta burocracia que atrapalha tudo, não permite, até que a lei estabelece que os senhores e as senhoras ocupem os lugares que lhes são devidos. E nós espero que tenhamos amanhã os senhores ocupando os cargos de direção em muitas instituições, reservado aos senhores e às senhoras administradoras do Brasil. É isso, meu presidente, essas considerações que eu tinha a fazer nesse instante, nessa hora, aqui, nesse momento tão feliz, para Vossa Excelência e para todos os administradores do país, inclusive a minha mulher, que é administradora. Obrigado, senador Hermano Ferri.